Foi nesse silêncio exausto que os sons começaram. Vindo das entranhas do castelo, ruídos estranhos subiam pelas paredes, rangidos de madeira velha, sussurros metálicos que pareciam facas se amolando e passos distantes, pesados. Eram ecos que pareciam responder diretamente à inquietação sombria da sua alma. Lutando contra o peso nas pálpebras, Fernanda se deixou guiar pelo instinto. Aqueles ruídos não eram apenas sons, eram convites metálicos ecoando pelas veias do castelo. Um frio cortante, que não vinha do vento, mas do desconhecido, subiu sua espinha e fez cada pelo de sua nuca se arrepiar. O corpo dela sabia que algo se aproximava, uma presença invisível que despertava uma coragem animal, forçando-a a seguir adiante. O som tinha um destino: a biblioteca. Ao cruzar um umbral, o aroma de papel em decomposição e poeira secular a atingiu. O vasto salão, mal iluminado pelos abajures que projetavam sombras distorcidas nos cantos, parecia ter mudado de forma desde a última vez. Mas assim que ela deu o primeiro passo para dentro, o barulho morreu. O silêncio foi absoluto, súbito e violento. Os sussurros e rangidos foram engolidos pelo vazio, deixando Fernanda sozinha com o eco da própria respiração, que batia acelerada contra as estantes de livros esquecidos. Desapontada, mas ainda com o coração aos pulos, decidiu voltar para o quarto. Foi nesse instante, quando a decepção começava a se assentar, que uma voz feminina, um sussurro gélido e etéreo que parecia vir de dentro das próprias paredes, flutuou até seus ouvidos. Ileana, Ileana. Era como se o vento, preso por séculos naquelas masmorras de pedra, clamasse por aquele nome. Ao ouvir aquela palavra, algo em Fernanda se acendeu. Foi como se uma chave ancestral virasse em seu peito, destrancando uma porta que há muito tempo estava esquecida em sua mente. Sentiu o ar pesado, denso, com uma energia desconhecida. O sangue ferveu, correndo acelerado por suas veias, como um rio caudaloso. Era mais do que uma palavra, era um aroma inebriante, um perfume que parecia embriagar a sua alma, puxando-a com força para algo irresistível. Hipnotizada, ela caminhou entre as sombras das estantes, os dedos roçando as lombadas de couros desgastados. Seus olhos, ainda sensíveis pela transformação recente, encontraram o que procuravam. Lá estava ele, o livro que ela tentara abrir antes. A inscrição, agora sob o toque febril de Fernanda, não era apenas um nome, era um convite, uma promessa. A voz, o sussurro etéreo de Ileana, silenciou-se como se estivesse cumprido seu propósito ao guiá-la até ali. Sem hesitar, quase em transe, Fernanda estendeu a mão e pegou o livro. O couro surrado era frio e macio sob seus dedos, e ela sentiu a antiguidade daquele objeto, a gravidade de incontáveis anos contidos em suas páginas. Sua mente gritava um turbilhão de perguntas e anseios. O que se tratava aquele livro? Qual o significado daquele nome? O que aquelas folhas amareladas, pálidas, com o peso do tempo poderiam lhe revelar? Ileana, Ileana, repetia Fernanda, o nome deslizando pelos seus lábios como uma oração, uma cantiga há muito tempo esquecida. A repetição do nome, o timbre em sua boca, a sensação ao ouvi-lo reverberar no silêncio da noite, tudo lhe remetia a algo profundamente conhecido, mas inexplicavelmente esquecido. Ela não conseguia se lembrar de quando, ou se um dia sequer, havia ouvido aquele nome, mas a familiaridade era inegável. Uma complexa mistura de euforia e melancolia, de excitação e uma inquietação profunda, encheu seu coração, apertando como uma intensidade que a deixou sem fôlego. "O que você esconde nessas folhas?" murmurou para o livro, como se ele pudesse responder. Com as mãos trêmulas, Fernanda abriu o livro cuidadosamente. A primeira folha, ressecada e frágil, trazia uma inscrição em uma caligrafia elegante e antiga. Tempus mors, amor. Frase em latim, tempus mors, amor. O tempo, a morte, o amor. Ressoou na mente de Fernanda um eco profético que parecia desvendar o propósito do livro. Sua respiração ficou presa na garganta, enquanto, com uma avidez quase febril, ela virou à próxima página. A mesma caligrafia elegante e antiga, tão delicada quanto os sussurros que a guiaram até ali, adornava o papel amarelado. Eu sou uma mistura, ou algo único. Poderia ser quem eu quisesse, ou eu não tenho escolha.
Fernanda sentiu o papel áspero sobre as pontas dos seus dedos. A caligrafia de Liana não era delicada, era urgente, como se cada letra fosse um arranhão na própria pele. Moro em um lugar que não me pertence. Olho para as montanhas e para esses carvalhos podres e só vejo grades. Minha vida é poeira e tédio. Cada dia é uma cópia desbotada do anterior. Esse vilarejo minúsculo cortou minhas asas antes mesmo do meu primeiro salto. Quando o sol cai e a sombra se arrasta pelo campo, sinto meu sangue queimar. É uma impaciência física, um incêndio nas veias. Quero o que o escuro dessas montanhas esconde. Existe um grito dentro de mim, uma liberdade que ninguém aqui entende. O tempo escorre como areia pelos meus dedos. Eu sei que algo grande, terrível e magnífico está vindo. Estou apenas esperando. Um amor que não cabe em um peito mortal. Uma morte que seja apenas o portal. E um destino que finalmente me apresente a quem realmente eu sou. Fernanda sentiu o peso daquelas palavras tocarem sua alma, como um estigma frio. No papel, a caligrafia de Liana parecia arranhar o tempo. As noites mais longas são aquelas em que a floresta grita por mim. É um chamado que ecoa pela floresta negra, um uivo pelo meu nome, Ileana. Tenho o sangue do clã mais antigo dos Lupeis, mas ainda me falta a essência. A transição, a transição. Será minha liberdade ou meu fim? Eu espero com o peito explodindo em sensações que já não sei se pertencem a uma menina ou uma fera. Quando ela vier, deixarei de ser um eco para virar um estrondo. Quero a velocidade que humilha o vento e o sentido que os humanos nem conseguem conceber. Quero o faro que rastreia a mentira e a audição que capta o segredo das árvores a quilômetros. Quero a visão que rasga o breu. Quero o poder de ser mulher e loba, livre dessa mediocridade humana. Tenho receios, sim, talvez mais da dor do que do medo. Os anciões dizem que o corpo rasga e se desfaz e se refaz em agonia. Eu recebo essa dor de braços abertos. Eu preciso. Mal posso esperar pelo momento em que a lua me chamará e eu deixarei de ser apenas a filha de Vassílio Lupesco, presa em correntes invisíveis. Ser uma lupeia é um fardo, é uma promessa. Sinto os olhos dos velhos sobre mim, uma expectativa que me asfixia. Eles dizem: Você é Lupei, como se o nome e o sangue fossem as únicas coisas que definem quem eu sou. Eu quero o mundo. Eu quero o vento de outros lugares, céus que ainda não vi, chãos onde o nome Lupei não seja uma sentença. Minha mente cruza os picos gelados e as aves milenares, enquanto meu corpo apodrece em uma terra marcada por sangue e tradições. Enfim, ela chegou. Ontem à noite, a imensa lua cheia inundou o céu sem estrelas. Ela parecia gritar o meu nome. O brilho me atingiu como uma flecha no peito, como se eu fosse um cervo sendo caçado. Senti um calor que não era febre, mas o chamado. A lua rasgou as nuvens, banhando a floresta negra em um prata doentio. Eu corri, meus pés descalços mal tocavam o chão, meu coração era um tambor que gritava. A dor veio em ondas, me desmontando. Senti cada músculo se arrancado do lugar, cada osso quebrado e refeito. Minha pele esticou até o limite. Meus dentes se tornaram armas, minhas mãos ficaram firmes, prontas para rasgar e esmagar. Meus olhos, o verde que eu tanto amava, se apagou. No lugar, um âmbar incandescente furava a escuridão. Já não era o rosto da menina Eliana, mas da Lupei, a recém-transmutada do clã lupesco. Eu caí de joelhos, o cheiro da terra invadindo tudo enquanto o mundo se distorcia para caber na minha nova visão. Depois do inferno, veio a euforia. Caí como menina e levantei como uma loba. A floresta virou uma sintonia, cada cheiro era uma história completa. O uivo que saiu da minha garganta não era um som, era uma libertação. Corri nua pelo mato, sentindo o vento abraçar minha força. Eu era finalmente o que eu nasci para ser. Os dias agora são um borrão de adrenalina e caça, mas há boatos no vilarejo que me alcançam. O castelo nas ruínas não está mais vazio. Uma figura sombria se instalou por lá. Luzes estranhas, uma hora pesada. Meu povo treme só de olhar para a colina. Hoje, enquanto colhia amoras na borda da propriedade do castelo, onde as frutas são mais doces, senti o peso de um olhar. Não era um bicho da floresta, era algo antigo, denso. Um arrepio gélido subiu pela minha espinha. Meus sentidos novos gritavam. Não era humano, nem lobo. Era algo mais. Voltei ao vilarejo com aquela sombra grudada em mim. A sensação virou obsessão.
Toda vez que me aproximo da mata fechada, o ar vibra, eu sei que estou sendo seguida. No crepúsculo de hoje eu ouvi um vulto rápido, um borrão de escuridão deslizando entre os arbustos. Tinha uma forma humana, mas uma agilidade que desafia a gravidade. Minhas garras formigaram e um rosnado brotou involuntário. Mas não era de medo, era de reconhecimento. Existe um prazer mórbido em ser o alvo desse olhar. A selvageria lupei dentro de mim responde a esse jogo, um arrepio delicioso. É uma caça de predadores onde os papéis se confundem. Aquela sombra no castelo não é o inimigo, é um espelho, um convite para o abismo, e eu estou ansiosa para pular. Hoje, novamente, perto da vila, vi o corpo esguio alto, envolto em sombras que pareciam tecidas com o próprio breu. Me aproximei passo a passo, meu coração batendo como um tambor de guerra. Meu instinto não avisou o perigo, apenas destino. Parei aos poucos metros, o ar crepitava com uma energia elétrica desconhecida. Então eu perguntei quem era, o que estava fazendo ali, mas o vulto não se mexeu, ficou como uma estátua na escuridão. Perguntei várias vezes e nada, nada além do silêncio. Mas era um silêncio que fala. A ausência de resposta me encanta. Eu entendi que naquele encontro não era o fim de uma busca, mas o início de algo maior. E de repente sumiu, da mesma maneira que apareceu. Esse silêncio anda me perseguindo por dias, mas hoje, ao acordar, o mundo mudou. Eu me deparei aos pés da minha cama com uma vasilha de madeira polida e dentro as maiores amoras que eu já vi, escuras, suculentas, quase pretas. Ao lado delas, uma pedra verde que pulsava uma luz própria, como se guardasse uma vida, a chama de uma vida. Eu olho para ela agora que vejo que pode ser um presente. Mas como? Ele esteve no meu quarto, entrou aqui sem ninguém perceber, vigiou meu sono e deixou um rastro de beleza e medo. Eu não sei mais o que pensar. Os dias se passam sem que eu sinta a presença dele, desde o dia que ele deixou aquele presente. O ar está pesado, carregado. Meu pai e os anciões vivem em reuniões. Muitos dos nossos estão desaparecendo sem deixar rastros. Dizem que a tal coisa no castelo está nos caçando. Minha mente oscila. Seria o vulto o culpado? Ou será que ele sabe de algo? Aquele presente, será que foi uma oferenda? Ou um aviso de que eu sou a próxima? Hoje, a regra dos lupeiros doeram na carne. O pacto milenar diz que nunca devemos atacar humanos, mas esqueceram de avisar que os humanos não respeitam pactos. 3 homens me cercaram. Senti o pânico quando o primeiro me agarrou e o segundo tentou me derrubar. O terceiro tinha um olhar que fedia maldade pura. Eu estava prestes a quebrar a regra e transmutar para não morrer, mas a sombra foi mais rápida. O vulto se moveu como um raio, um borrão, o som seco de ossos partindo e os gritos foram silenciados. Quando recuperei o fôlego, não havia mais ninguém, nem os homens, nem ele. Eu decidi que a dívida é maior que o medo. E por isso, na próxima lua cheia, eu iria até o castelo. Eu vou entrar naquele castelo, na casa do vulto. Eu vou engolir este medo, porque um Lupei, ele não tem medo. Ele traz o medo. Eu sou o medo. Eu não posso senti-lo. E eu tenho essa dívida com o vulto. Eu preciso agradecê-lo. Senão, nem sei o que poderia ter acontecido naquele dia. Eu preciso. Hoje, fui até o castelo. Naquelas ruínas, meus sentidos buscaram por vida, por ele, por qualquer coisa, mas eu encontrei foi um vazio, um silêncio absoluto, sem brisa, sem fim. E quando eu já estava quase desistindo, eu percebi um brilho laranja que cortou o breu. Essa luz me traiu para uma sala circular, dominada por uma lareira onde as chamas projetaram os fantasmas nas paredes. E ele estava lá, de costas, hipnotizado pelo fogo. Uma silhueta esguia, alta, envolta em mistério. Meu coração batia em ritmo selvagem,
Não era medo, era uma necessidade física de entender aquela conexão que parecia atravessar eras. Eu falei, eh, que ele havia me salvado e eu queria agradecer, mas eu não conseguia agradecer, porque a primeira pergunta que me veio à mente e que saiu pela minha boca: "Quem é você? O que quer de mim?". E novamente ele não se moveu, ficou lá como uma estátua de sombra contra as labaredas, mas eu reuni toda a minha coragem e dei um passo. Na verdade eu dei outro, mas os meus olhos não desgrudaram dele um minuto. Meus sentidos do bem deveriam ter me alertar para algum perigo, para alguma coisa, mas em nada. Meu olfato, minha visão, minha audição, eles entraram em um caos. Tinha uma névoa que me cegava. Havia uma névoa que me cegava desde o primeiro encontro. E hoje essa névoa se dissipou, porque o vulto que eu projetei em minha mente como um homem forte e imponente, na verdade revelou-se na áurea e na elegância de uma mulher. Sim, eu estou em choque, como se um raio tivesse me atingido. O vulto é uma mulher. Aquela atração magnética, essa atração, esse reconhecimento que me puxa pelo estômago. Agora tudo faz sentido. Sob a luz da ararelha, a silhueta se revelou, ombros delicados, curvas desenhadas. Meu coração bateu mais por curiosidade, ou talvez não. Não, meu coração não bate mais por curiosidade, mas por uma intensidade que parece que eu já conheço dos meus sonhos. Minha mente grita, mas meu coração apenas suspira. Ela era a figura que habita os meus abismos mais profundos. Mas a verdade ela tem um preço. Pois antes que eu pudesse dar outro passo, ela começou a se desfazer, mas não foi um movimento, foi uma dissolução. A sombra se espalhou como fumaça densa no vento, sumindo na escuridão, sobrando apenas o fogo e o cheiro dela impregnado no mar. E a única coisa que eu pude dizer foi: espere. Enfim, apenas o silêncio e o crepitar da lenha. Ela me deixou sozinha naquele castelo. Eu saí de lá, sentindo como se as paredes estivessem me expelindo, cada corredor frio parecendo um adeus. Será que tudo isso foi uma ilusão? Hoje, na festa da colheita, o tempo parou. Eu a senti. Eu senti quando o ar vibrou. E ela estava aqui na vila. Ela estava onde pertence, entre as árvores densas, na escuridão, observando a gente, observando a vila, me observando. Fernanda parou de ler. Suas mãos suavam e seu coração acelerava no exato compasso descrito no papel. As palavras de Liana não eram mais uma leitura, eram uma flecha. Eu te ouvi na floresta, ela disse para mim. E aí eu disse que ela se foi, partiu, sem que eu pudesse lhe agradecer. Então ela inclinou a cabeça, séria e tensa. Meus instintos lupes gritavam por perigo, mas ela era familiar. E aí eu perguntei novamente quem era ela. O olhar dela tem um abismo de dor, solidão, talvez algo parecido com amor. Então ela disse: "Você faz muitas perguntas". E eu disse: "É difícil não fazer, já que você não fala sem elas". Então o silêncio voltou entre nós. "Agora mesmo, o silêncio parece gostar de você", eu disse, tentando quebrar o gelo. "Não", ela respondeu se aproximando de mim. "Não é do silêncio que eu gosto". Eu reuni todo o resto que tinha de coragem e disse: "Diga algo que quebre isso entre nós". "Mas não há silêncio entre nós. Se você escutar, você vai ouvir", ela disse, me olhando. E eu respondi que não ouvia nada. Ela se aproximou, colocou a mão sobre o meu peito e sussurrou: "Ouça com cuidado".
Fiquei hipnotizada, eu esqueci como respirar, e então eu ouvi meu próprio coração acelerado. Eu me perdi nos olhos dela e ficamos ali paradas, ouvindo meu coração me condenando, confessando que eu já pertencia a ela. E eu juro que eu só queria que aquele momento, aquele toque, nunca se acabasse. Micaela, ela disse, me olhando, me devorando. Então eu olhei para os seus olhos pretos profundos e os meus entregaram tudo. A mão de Micaela era delicada, leve. Coloquei a minha sobre a dela. A pele era macia, mas fria, uma rigidez de mármore onde eu senti o desenho dos ossos. Ela me olhou com uma ternura que eu nunca senti e disse: como quebrar o silêncio do seu coração quando me sente? Como deixar de ouvir esse coração tão forte quanto quem o carrega? Como me pede para falar se eu só consigo te ouvir? Eu coloquei a minha mão sobre o peito dela. O batimento era leve e ao mesmo tempo de uma força que queria atravessar a minha palma. Eu deixei que ela me guiasse até os seus lábios. E então eu senti. Eu fui tocada na alma. Nossos corpos se tornaram uma única massa de calor e sombra. Naquele momento eu não era Lupeia, eu não era humana. Eu era apenas Ileana. Devo ir, disse ela recuando. Então eu confessei. Fique. Eu senti um vazio. Você não me verá até a próxima lua cheia. Vai ouvir coisas. E eu vou explicar tudo quando for a hora. E ela se foi. Ela se foi por entre os arbustos e a solidão novamente tomou conta de mim. Mas dessa vez de uma tristeza profunda, porque aquele beijo, ela levou minha alma. 3 dias de horror se seguem. Lupéis sumindo, restos encontrados perto do castelo, o vilarejo que é sangue. Eu fui ao castelo à noite, cega para a necessidade de provar que não é ela um monstro. Minha curiosidade é uma doença e a minha atração por ela um veneno. No pátio, essa noite, talvez tenha confirmado o que eu não queria que confirmasse. Porque eu vi um pesadelo, um velho, robusto, arrastando um homem encorrentado aos pés dela, aos pés de Micaela, porque eu reconheci ela fisicamente, mas de alguma forma ela estava diferente. Ela tinha um olhar vermelho, umas presas com agulhas cravadas no pescoço do homem. E ouvi um som úmido de carne rasgada. Ela drenou a vida daquele homem. Estava sedenta, sedenta de violência e de sede. E um terror me paralisou. Lesa se estilhaçou naquela brutalidade. Eu não pude acreditar. Eu não pude deixar de acreditar no que eu estava vendo. Os meus olhos me mostraram algo, mas o meu coração gritava por dentro. Meu coração não queria acreditar que a mulher que me beijou, a mulher que eu deixei que me tocasse, que me beijasse, a mulher por quem eu entreguei a minha alma, era a que estava destruindo a minha vila, destruindo o meu clã. Eu fui ao nosso encontro. Eu estive ao nosso encontro essa noite, como combinado, porque eu queria a verdade. Eu fui buscar a verdade. E eu perguntei para ela: qual é a verdade? E ela simplesmente me olhou com um olhar que não demonstrava arrependimento. A verdade está lá fora, você viu. E eu olhei nos olhos dela. Não sei o que você é, sei o que eu sinto. Com você eu sou apenas eu. Eu tenho medo dessa intensidade porque eu me perco nela. Eu sinto você, sinto a gente. Você tornou tudo mais claro em minha mente, em meus pensamentos. O abismo que me distanciava desse mundo foi inundado por sentimentos que eu nunca pensei em sentir por você, por alguém. Você me salvou, mas ao mesmo tempo eu sinto que você está destruindo o meu mundo e eu não sei como agir, não sei o que pensar. Eu tô firme diante de você, mas meu mundo aqui dentro está desmoronando. Eu não consigo. Me perdoe. Então ela me olhou e disse: não.
Eu não poderia ser essa luz de salvação do seu mundo. Sorriu de uma maneira amarga. Não percebes que é uma armadilha? Eu sinto muito por colocar você no centro disso tudo. Então ela pegou a minha mão com delicadeza. Eu senti que a criatura mais poderosa que eu já conheci parecia tão frágil. Eu não sou digna da sua bondade, muito menos do seu amor. Sou culpada por tudo. Me ceguei por você e não vi o mal que causei. Eu preciso terminar isso. Aqui e agora. As palavras, cada palavra que ela me disse, foi como uma navalha. Então ela sumiu por entre os arbustos e o silêncio voltou, e o silêncio está aqui e está esmagando meu coração. Eu não sei o que fazer. Eu escrevo essas linhas com a pouca força que ainda me resta, porque o peso da pena é maior que a minha vontade de viver. O baque do livro na soalho de madeira cortou o silêncio pesado da biblioteca como um tiro, arrancando Fernando do transe. O ar ainda parecia denso, carregado, com cheiro de cinzas e o eco da voz de Liana, memórias que não deveriam ser dela. Ileana, murmurou Fernanda, os dedos roçando a capa gasta enquanto recolhia o volume. Quem diabos era você? Por que esse nome martela na minha cabeça como algo que eu já conheço, ou que conheci? Ela encarou as estantes empoeiradas, sentindo o isolamento daquele lugar, sem sinal, sem rede, apenas um mistério analógico. Se eu tivesse internet, talvez eu decifrasse o nome, quem você foi, ou que época que tudo isso ocorreu. Mas algo me diz que o Google não iria me dizer quem foi você e quem é você agora, Micaela. Isso pode ser resolvido quando você quiser. A voz de Micaela surgiu do nada, vindo das sombras da entrada. Fernanda deu um salto, o coração disparado contra as costelas. Ok, ok, ok. Débora repetia, balançando a cabeça, sentindo o peso das palavras absurdas. O senhor está me desfiando um roteiro que parece saído de Crepúsculo ou algum desses filmes de banca de jornal. Arthur, seu tio, soltou um riso seco, sem diversão. Acredite, eu nunca vi esses filmes, mas já vi alguns filmes de terror. O que o senhor está me dizendo faz o menor sentido. Como o senhor saberia de tudo isso? Ela cruzou os braços, tentando se proteger da insanidade da conversa. Em 88, um amigo meu, um alemão teimoso, mas com uma mente muito brilhante, Wolfgang, ele me trouxe uns pergaminhos. Ele passou a vida colecionando relíquias da Segunda Guerra e acabou comprando um pequeno baú. Lá dentro, além das tranqueiras militares, estavam esses registros que eu estou te mostrando agora. Ele me contou a mesma história. E é claro, eu achei que ele também tinha enlouquecido na época, até ele me mostrar isso. O homem colocou sobre a mesa um volume que parecia carregar o peso de séculos. A capa de couro preto estava surrada, desgastada nas bordas, e a folha tinha aquele tom amarelado de algo que sobreviveu ao tempo e às traças. O que é isso? Perguntou Débora. Um diário do Egito Antigo. A autoria é um mistério, mas a procedência foi checada por um milionário russo antes de chegar às mãos do Wolfgang. Ele me deu isso antes de desaparecer. Ele dizia que o mundo que conhecemos está prestes a acabar. Acabar como, tio? Tipo, fogo, enxofre, água, em todos os sentidos que você puder imaginar. O livro fala sobre um sugador de almas, o anticristo, a antítese de tudo que é sagrado. Uma força criada pelo mal para despertar o que há de pior nas pessoas. Seria tipo um portal de caos que parece que caminhou pelo Egito na mesma época que Jesus e sumiu quando ele foi crucificado. Bom, parecia que havia sumido até então. O senhor tem certeza disso? Porque é difícil meio que engolir essa história, principalmente agora o senhor dizendo que pode ter alguém da época de Jesus Cristo caminhando entre nós. Você não ouviu e nem o mundo inteiro ouviu essa história, porque o Vaticano, né, luta há milênios para esconder isso. Ele apontou para o livro com um dedo trêmulo. Lógico, e outras verdades, né, para que não sejam jogadas no ventilador. Imagina o caos que seria se todos soubessem.
a verdadeira Bíblia. Débora suspirou, recostando-se na cadeira. Tá, vamos supor que por um segundo, por um deslize meu, eu acredito no senhor, tio. O que mais tem por aí? Bom, segundo esse livro, existem 2 testamentos reais. A Bíblia, como a gente já conhece, que todo aquele blá 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 todo. Mas a segunda, o livro da noite, escrito por Lúcifer e seus seguidores, ela relata a vida da filha dele, conhecida como Noah Bat Shion, aqui na Terra. Ela teria este nome, se fôssemos hoje traduzir, seria este nome Noah. E ela fala sobre o fim real, aquele que ainda não conhecemos, tá? Seria tipo um dilúvio pior, um apocalipse bíblico pior e comandado pelo anticristo? Bom, Lúcifer teve uma filha com uma mulher que veio depois de Eva, tá? É a Noa. A Noa é filha de uma mulher que veio depois de Eva. Bom, pense assim, Deus criou Adão e Eva. Lúcifer foi lá, usou a imagem dessa mulher, da Eva, e criou tipo uma cópia dela, como se fosse uma irmã gêmea mais refinada. Essa irmã gêmea era mais sombria, ela sabia, eh, comandar e tirar da natureza os seus poderes. "Ah, então seria tipo Ruth e Raquel", ironizou Débora. "Quem? Esquece, tio, continue". Bem, não se sabe a técnica ou como ele fez essa irmã, né, surgir. Mas hoje essa irmã, que ainda não conseguimos decifrar o nome dela na época, hoje ela seria conhecida por Lilith, né. O senhor está dizendo Lilith, a bruxa? Bruxa, porque naquela época mulheres não poderiam ser diferentes do que foram criadas, porque qualquer coisa eram consideradas bruxas, enquanto homens eram considerados magos e heróis. Mas não vamos essa questão de gênero agora, não deixa eu perder o fio aqui da história, Débora, por favor. Ok, tio, continue. Bom, enfim, eh Lilith, e Lúcifer tiveram uma filha, e essa filha, ela seria a antítese de Jesus. Enquanto Jesus passou caminhando por Jerusalém e pregando, a antítese, a Noa, ela teve no Egito. E o rebanho dela não era bem um rebanho como Jesus. Ela pregava o caos, o desespero, a escuridão, a fúria, a raiva, o ódio. O que que você entende por ruim no ser humano? Esse anticristo, ele conseguia fazer, exalar o pior do ser humano. E, enfim, eh, tanto Lúcifer quanto Deus, eles fizeram um acordo. Eles retirariam os seus filhos da Terra-média para deixar os humanos decidirem o seu próprio destino. Terra-média é aqui onde nós vivemos, só para você ter uma ideia. Inferno é a terra baixa. Alguns chamam o céu de terra alta, outros preferem céu. Enfim, Deus levou Jesus, como a gente já sabe, o que que aconteceu e tudo mais. Bem, já Lúcifer, que é um caído, e uma coisa eu te falo, sobrinha, eu nunca confio em um caído. Ele próprio condenou a filha dele a viver eternamente na Terra-média. E ela passaria a se alimentar da da única coisa que ela teria raiva nesse mundo, da única coisa que ela teria repúdio, que era o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Então ele condenou ela como uma espécie de castigo por ela não ter vencido Jesus, mas também de uma forma meio que estratégica. Estratégica? Sim, se Lúcifer nunca retirou sua primogênita daqui, imagine só, se ele nunca retirou ela daqui, ele nunca abandonou o território. E quando Deus viesse reclamar, ou quando Deus reclamar da Terra-média no juízo final, Lúcifer tem os direitos. Ele nunca perdeu os direitos, ele está aqui. Ele nunca deixou os humanos.
Eh, é como se ele, de alguma forma, eh, tivesse enganado Deus. É, bem, tio, na verdade ele enganou Deus, né, porque se os 2 fizeram um acordo e ele não cumpriu o acordo, ele enganou Deus, então Lúcifer passou a perna em Deus. E isso me dá até um calafrio na espinha, tio, pensando assim. Eu sei, e essa história tá ficando interessante. Olha só, na verdade o motivo para eu ter chamado você aqui não foi bem por essa questão de Lúcifer e Deus. Bom, mas o motivo maior é outro. Débora balançou a cabeça tentando manter os pés no chão. Olha, tio, a história tá legal, é ótimo, confesso, mas se for para eu te ajudar a quebrar sua dieta de novo e levar a bronca da minha mãe, eu tô fora. O homem inclinou-se para a frente, a luz do teto refletindo em seus olhos cansados e sérios. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você. Arthur recostou-se no sofá, a silhueta emoldurada pela bagunça de papéis, pastas de xícaras de café vazias dominava a mesa. Do centro, o ar no apartamento parecia ter ficado subitamente mais frio. Por que eu? Porque você é a única que pode me ajudar a terminar o que nós começamos, respondeu Arthur. Começamos? Ela arqueou uma sobrancelha. Tio, a única coisa que a gente começou foi aquela coleção de selos que você largou na metade quando eu tinha uns 10 anos. Não, não fui eu, foi você, que você se empolgou com aquelas bonecas e acabou me deixando sozinha e depois também veio o Wolfgang e acabei indo pra Alemanha. Bom, enfim, tá, entendi, mas por que eu? De novo, o que eu tenho a ver com esse tal livro da noite, filho de Lúcifer e tal? Atu suspirou, o cansaço de décadas pesando em seus ombros. Ele buscou as palavras, mas a verdade era direta demais para ser suavizada. Talvez porque você seja minha única sobrinha. Ele fez uma pausa dramática. E a única que também não vai me mandar para um hospício depois de ouvir tudo que eu ainda tenho para dizer. Débora sentiu um calafrio. Não era a resposta que ela esperava, mas era a mais honesta que ele poderia dar. Ok, se o senhor diz. Então, o critério é a minha paciência com a sua loucura. O que mais tem nesse diário egípcio que me coloca no meio desse apocalipse de sangue? Solomon ocupava uma mesa de canto, quase invisível no bar das criaturas da noite, até que a silhueta de um homem com um casaco preto cortou a luz da entrada. O rosto dele era uma mapa de cicatrizes memoriais de batalhas que os livros de história nem sonham em registrar. Olha só quem o bar trouxe. Quanto tempo? Disse Solomon. Como vai, Solomon? O homem parou diante da mesa. Senta aí, meu velho. O que você anda fazendo da vida além de sumir? O recém-chegado puxou a cadeira. Você não mudou nada, continua o mesmo de sempre. E você? Solomon arqueou uma sobrancelha. Eu? Estou como você está vendo, um caído desgraçado nessa terra de merda. Relaxa, bebe comigo. Solomon serviu uma caneca transbordando de cerveja. Pelo menos as coisas parecem estar correndo bem para o seu lado. Não se deixe levar pelas aparências. Solomon murmurou. Soube que esteve com Cassiel. Sim, diferente de nós, ele ainda acredita. Não achei que ele fosse mudar. Ele nunca desistiu de tentar voltar para o pai. Solomon deu um golo longo, limpando a espuma dos lábios. Sabe, no início eu também queria. Queria voltar. Confesso, não foi fácil me adaptar a essa terra média, como você diz, essa terra de merda. É, senti que não tem mais poderes. Senti que com o olhar eu não consigo mais fazer as pessoas se partirem ao meio. Mas com o tempo eu percebia que, mesmo sendo uma terra de merda, vale a pena ficar. Fale por você, o homem resmungou. Você e Cassiel são parecidos. No fim das contas, querem ficar bem. E você, o que quer? Eu? Bom, primeiro eu quero achar minha espada. Solomon soltou uma risada curta. Até hoje? Faz o quê? 3 milênios? 2.800 anos e contando. Um caído sem sua espada não é nada. Deve ser por isso que você está assim, bem caído. Solomon riu, a piada saindo fácil. Desculpa, não deu para perder essa. O homem não achou graça. O clima na mesa pesou instantaneamente. Não foi para ouvir piada que eu vim aqui. O que você quer, então?
O clã Amon está reunindo caídos e outras criaturas. Eles querem o poder de Noah, o livro da noite, a pedra e também sacrificar o puro de coração. Nossa, Salomão fingiu espanto e vai ser exatamente nessa ordem. Não seja idiota, Solomon. Isso não é piada. Eu não disse nada, só estou assustado. O clã Amon sempre esteve contra Noah. Não seria diferente agora, porque o pânico. O homem inclinou-se para a frente, a voz baixando por um sussurro que parecia carregar o frio do túmulo. Porque agora tem um detalhe. Se chama Enoch. Ao ouvir o nome, Solomon deu um salto da cadeira, a caneca quase virando na mesa de madeira. O deboche sumiu do seu rosto, como se tivesse sido apagado. Você não disse esse nome. Digo e repito. Enoch está aqui. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Eu sei. Também não acreditei quando soube, mas chegou o momento de todo mundo escolher um lado. E eu não faço ideia de onde isso vai parar. Na Alemanha, disse Solomon, os olhos fixos na TV que ficava suspensa acima do balcão, enquanto virava o resto da cerveja em um gole só. O quê? Você. Alemanha. Olha lá. Solomon apontou para a tela. No noticiário, imagens granuladas mostravam uma escavação arqueológica no norte da Alemanha. O repórter falava sobre a descoberta de uma espada milenar, cujas inscrições desafiavam qualquer tradução conhecida, datada de milhares de anos atrás.